Nas eleições de 2018, eu disse que o presidente eleito naquele ano seria o que usasse melhor as redes sociais, e isso aconteceu. Em 2022, eu antecipei a guerra das fake news que iludiram o eleitorado. Agora, para o pleito de 2026, receio que a tecnologia digital ocupe um espaço ainda maior em nossas decisões, e dessa vez, pelo uso irresponsável da inteligência artificial. Eu não estou dizendo que a IA escolherá por sua conta qual é o melhor candidato. A despeito de um medo difuso de que máquinas inteligentes nos exterminem, isso não deve acontecer porque, pelo menos no seu estágio atual, elas não têm iniciativa ou vontade própria. Fazem apenas o que a gente pede para elas, né? Os processos não são iniciados por elas. Temos só que cuidar para que isso continue dessa forma. Ainda assim, a inteligência artificial generativa, que ganhou as ruas no ano passado e que tem no ChatGPT a sua maior estrela, atingiu um feito memorável: dominou a linguagem. Não apenas para nos entender, mas também para produzir textos, fotos, vídeos, músicas muito convincentes. Tudo o que fazemos passa pela linguagem, não só para nos comunicar, mas nossa cultura e até o nosso desenvolvimento como espécie depende dela. Se agora máquinas com capacidades super-humanas também dominam esse recurso, podemos ser obrigados a enfrentar pessoas inescrupulosas que as usem para atingir os seus objetivos, a exemplo do que foi feito com as redes sociais e com as fake news. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e essa é mais uma pílula de cultura digital para começarmos bem a semana, disponível em vídeo e em podcast. A inteligência artificial não sai das manchetes há 6 meses. E mesmo com tanta informação, as pessoas ainda não sabem exatamente como funciona e o que pode ser feito com ela. E isso é um risco, pois se tornam presas fáceis daqueles que entendem. E aí que mora o perigo para as eleições e para muito mais coisas, não? Como o uso dessa tecnologia para iludir e para convencer. Eu conversei sobre isso com o Diogo Cortis, que é professor da PUC de São Paulo e especialista em inteligência artificial. E ele lembrou que no Brasil as próximas eleições presidenciais serão daqui a 3 anos, quando a tecnologia estará ainda mais avançada. Ele explica que a gente vai partir de um discurso não só textual, mas também com vídeo, som, fotografias ultra realistas, que farão ser muito difícil separar o real do falso. E não nos iludamos, vai acontecer. Esse é o capítulo atual do jogo em que estamos há uma década, em que a tecnologia digital é usada como ferramenta de convencimento. E como sempre, ela não é ruim intrinsecamente, mas se não houver nenhuma forma de controle, pessoas, empresas, partidos políticos podem abusar desse recurso, tá, para atingir os seus fins, até de maneira criminosa. Entretanto, não somos vítimas indefesas. Da mesma forma, esses indivíduos não deveriam fazer esses usos indecentes da tecnologia para nos manipular, cabe a cada um de nós usá-la conscientemente. Por mais que pareça mágica ao responder a nossos anseios de maneira tão convincente, ela erra e muito. Por isso, não podemos pautar decisões importantes no que a IA nos entrega sem verificar essas informações. O ser humano sempre teve medo de ficar preso em um mundo de ilusões. O filósofo e matemático grego Platão antecipou isso no seu mito da caverna, famoso mito da caverna. Nos dias atuais, o assunto permeia a ficção, como, por exemplo, na série de filmes Matrix, curiosamente, um mundo falso criado por máquinas para iludir a humanidade. Há um outro aspecto que precisamos considerar. Assim como a, inteligência artificial primitiva das redes sociais identifica nossos gostos, desejos e medos para nos apresentar pessoas e conteúdos que nos mantenham em nossa zona de conforto, as plataformas atuais também podem coletar e usar essas informações para se tornarem ainda mais realistas. Hoje vivemos o chamado capitalismo de vigilância, em que nossa atenção e nosso tempo são capturados pelas redes sociais, que os comercializa como uma forma eficientíssima de vender de tudo, né? Desde
quinquilharias, até políticos. Com a inteligência artificial, a atenção pode ser substituída nessa função pela intimidade. E o Diogo vê vários níveis de consequência disso, sejam sociais, cognitivos ou psicológicos. Tanto que esse assunto é um dos pontos centrais de suas pesquisas atuais. Para ele, se a pessoa começa a projetar um valor muito grande para essa relação com a máquina e desvalorizar a relação com o humano, a gente tem um problema. Porque essa intimidade é de uma via só, o laço não existe. Eu conversei sobre isso também com a Victoria Martinez, que é gerente de negócios e data science da empresa de tecnologia Red Hat para a América Latina. E ela explica que o cérebro funciona quimicamente, buscando o menor consumo com o maior benefício. E para ela, uma das coisas que nos define como humanos é a nossa capacidade de pensar coisas distintas, e não podemos perder isso pela comodidade da inteligência artificial. E alerta do perigo implícito de crianças e adolescentes usarem essa tecnologia na escola, entregando trabalhos sem saber como que eles foram feitos. É muito importante aprender o processo, pois para automatizarmos algo, a gente precisa entender o que a gente está fazendo. A qualidade do que a inteligência artificial nos entrega cresce de uma maneira exponencial e é difícil de assimilarmos isso daí. Assim, pode chegar um momento em que a gente não vai saber mais o que, dentro do que nos for apresentado, o que é verdade e o que é mentira. Não? E no segundo caso, se for mentira, se isso aconteceu por uma falha dos algoritmos, ou porque eles foram usados maliciosamente por alguém. Isso explica, pelo menos em parte, tantos temores em torno do tema. Chegamos a ver recentemente dezenas de pesquisadores, especialistas e até executivos de empresas do setor pedindo que essas pesquisas sejam desaceleradas. É por isso que precisamos ampliar o debate em torno da regulação dessa tecnologia, não como um cabresto que impedirá o seu avanço, mas como mecanismos para, pelo menos, tentar garantir responsabilidade e transparência de quem desenvolve essas plataformas e direitos e segurança para quem as usa. E isso deve ser feito logo, não apenas depois que o caos se instale, como, aliás, aconteceu com as redes sociais. E agora, no meio do turbilhão, vemos como está sendo difícil regulamentar as redes sociais graças aos interesses dos que se beneficiam dessa situação. Como lembra a Victoria, por enquanto nós temos o controle. Então, ela espera que a democracia não seja dominada por uma máquina. É verdade, mas temos que nos mexer. E que isso seja feito pelas nossas aspirações, e não porque algo deu muito errado. É isso aí, meus amigos. Esse debate é incrível e muito importante. A inteligência artificial está em toda parte e pode e deve ser usada como uma ferramenta incrível que é. Precisamos apenas tomar esses cuidados. Você sabe como aproveitá-la bem na sua vida ou no seu negócio? Se quiser debater sobre isso, a sua empresa ou instituição, mande uma mensagem aqui para mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital. Um fraternal abraço. Tchau.